Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira com você aqui mais uma vez, depois de um tempinho sem gravar algumas das nossas séries, mas estamos aí preparando um novo cenário, como vocês já estão percebendo, para podermos produzir algo melhor para oferecer aqui em nosso canal. E voltamos com a série que tem sido a mais assistida por vocês, interessa mais e tem maiores visualizações, que é a série Você Entendeu Errado. E hoje o texto é de Deuteronômio capítulo 28, versículo 13, versículo 14. Então, você entendeu errado, Deuteronômio 28, verso 13 e verso 14. Mas eu não posso deixar de convidar você, de pedir você para que se inscreva em nosso canal, que você compartilhe, que você comente, que você dê o seu joia e que você também possa repartir realmente sempre, né? Seria os 3C: curta, comente e compartilhe, para que esse canal possa ter uma grande relevância para muita gente chegar em muitos lugares. Então, venha comigo entender certo Deuteronômio 28, verso 13 e verso 44, que você entendeu errado. Bem, meu querido, minha querida, você sabe que nesta série Você Entendeu Errado, eu sempre inicio dizendo que a gente entende errado. Você entendeu errado, talvez muitas vezes tantas outras pessoas também entenderam errado, porque sempre se enfatiza-se esses erros por conta de negligenciar os contextos bíblicos, aquele contexto imediato, contexto remoto, contexto cultural, contexto histórico e por aí vai, e por isso se entende errado muitos textos. Provavelmente você já citou, você já pregou, você já disse de alguma forma, talvez, não sei se também já cantou, que Deus te chamou para você ser cabeça e não cauda. Talvez você já tenha dito isso para alguém. Confessa que você já falou alguma coisa sobre isso. Deus te chamou como cabeça, você é cabeça e não cauda. E tudo isso de uma forma assim bem profética, no sentido de prosperidade. Você não foi chamado para ser cauda de nada nem de ninguém, ou seja, você é sempre cabeça, sempre líder, sempre à frente. Se você já falou isso, já pregou isso, já citou isso, ou se de repente até já cantou, você entendeu errado. O que esse texto diz? Na Nova Almeida Atualizada ele diz assim: o Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Eles emprestarão a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão por cabeça e vocês serão por cauda. Bom, esse você entendeu errado dessa vez, neste vídeo, nesta gravação, vai ser um pouquinho mais extenso, porque eu preciso explicar algumas coisas. Primeiro, é o contexto literário e histórico de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 faz parte de uma renovação da aliança de Deus com essa segunda geração, que é a geração que não morreu no deserto, na verdade até nasceu e preservou-se no deserto diante daquele juízo que Deus fez para aquela primeira geração, que todos basicamente ali morreram, com exceção de Josué e Caleb e suas respectivas famílias. Então é importante entender que o que está aqui em Deuteronômio 28 é parte de toda a renovação da aliança, a aliança mosaica, a aliança de Deus com Moisés e o seu povo. Isso lá nas planícies de Moabe, quando eles estão para atravessar o rio Jordão. Moisés está preparando essa segunda geração de Israel para entrar na terra. Por isso que esse capítulo está estruturado da seguinte forma: do versículo 1 até o 14, você tem as bênçãos de Deus relacionadas à obediência. Dos versos 15 até o 68, você tem a relação das maldições de acordo com as desobediências. Então você tem uma lista de bênçãos, tem uma lista de bênçãos, de maldições que estão relacionados à bênção e à desobediência. Ou seja, esse texto do verso 13 e do verso 44, que nós lemos, não é um texto isolado. E, inclusive, está semelhante àquelas cláusulas
de uma aliança chamada aliança suzerana, que era um tipo de tratado que existia antigamente entre um rei soberano e o seu povo. Então, a lei mosaica, ela vem assemelhando-se muito a esse tipo de aliança, chamada aliança suzerana. Por isso, você tem uma aliança aqui, nesse texto de Deuteronômio, capítulo 28. Segunda coisa a ser dita é que quando a gente faz uma exegese do capítulo 28, verso 13, algumas coisas precisam ser aqui observadas de modo exegético. Primeiro, existe uma condição explícita nesse texto. Há uma condicionalidade explícita nesse texto, ou seja, o texto tem aqui o se ouvirdes, se atentardes. Ou seja, ela não é uma promessa automática, ela também não é uma promessa irrestrita e nem também é uma promessa individualista. Ela é uma promessa coletiva, uma promessa a toda a nação, mas ela é uma promessa condicional. Segunda coisa é reforçar que quando você vê o texto aqui dizendo tu, o tu aqui não é um indivíduo, o tu desse versículo é uma nação, por isso é um destinatário coletivo. Deus não está falando para Adriano, Deus não está falando para Joãozinho, Deus não está falando para o Joãozinho da esquina ali. Deus está falando para uma nação. Ou seja, o tu aqui é o Israel como nação, não indivíduos isolados. Deus está falando de uma posição política, Deus está falando de uma posição econômica, Deus está falando de uma posição militar. Deus está dizendo que entre as nações eles seriam politicamente, economicamente, militarmente, ou belicamente, se queira, cabeça, ou seja, seriam influentes, estariam em primeiro lugar. Terceira coisa a ser dita aqui é que a palavra cabeça e cauda era uma linguagem idiomática, ou seja, uma linguagem muito peculiar para os descendentes de Sem, para os semitas, porque cabeça aqui significa liderança, significa autonomia, significa influência. É isso que Deus está dizendo para Israel. E cauda aqui significa dependência, significa subjugação, significa humilhação. Então não é uma metáfora de status pessoal. Então eu não posso dizer para ninguém, você é a cabeça, Deus te chamou como cabeça e não como cauda, porque não é isso que esse texto está dizendo. Mas aqui Deus está falando de uma soberania nacional. É Deus dizendo para Israel que eles seriam influentes entre as nações, seria o canal de Deus para as demais nações. E ainda, de modo exegético, tem uma teologia da terra. É muito importante entender uma coisa. O versículo 11 e o versículo 12 deste contexto, que nós lemos o 13 e lemos o 44, porque eles falam especificamente sobre ser cabeça e ser cauda. Um versículo é favorável a Israel, o outro é favorável às demais nações, caso Israel desobedecesse. Mas o versículo 11 e 12 está dizendo que as bênçãos que Deus prometeu é uma bênção para a terra, ou seja, eles seriam abençoados naquela terra. A bênção de Deus é para aquela terra. Se eles estivessem fora da terra, aquela bênção não estaria os acompanhando, porque a bênção está relacionada à terra prometida, a terra que Deus disse que é a que mana leite e mel, e o verso 11 e 12 estão constando isso. Ou seja, essas bênçãos estão ligadas à permanência na terra prometida, porque as bênçãos estão ligadas à terra prometida. Por isso que é importante você e eu entendermos essa verdade e esta realidade. Outra coisa importante também é que essa teologia da terra, a lógica do texto, se sustenta dessa maneira. Por isso que Deuteronômio 28:13 promete que Israel, obedecendo à aliança, eles ocupariam uma posição de liderança entre as nações ao redor, desfrutando de estabilidade, desfrutando de prosperidade agrícola, inclusive, por isso terra que mana leite e mel, e de uma autonomia política. Não há uma supremacia espiritual aqui dizendo, nesse texto, nem de um sucesso individual garantido. Por isso que Deuteronômio 28:44, que é o outro texto, a gente encontra o reverso do verso 13. Por isso que eu li os dois textos com vocês. Por quê? Porque no verso 13 está falando que Israel seria cabeça e não cauda. Mas quando você vai para o versículo 44, já está dizendo o inverso, que eles seriam cauda e não cabeça. Por quê? Porque no verso 44 está se falando da desobediência.
Então, olha o que a gente vê aqui, é uma inversão da bênção. O que era privilégio vira juízo, dependência econômica, é um símbolo de subjugação política, que é o que Deus está dizendo no verso 44. Aí quando o texto também está dizendo emprestar e tomar emprestado, no mundo antigo isso significava dívida, significava perder a autonomia, significava não apenas uma economia perdida, escassa, e estar na dependência de outro e automaticamente em dívida, mas também significava domínio estrangeiro, significava que uma outra nação estava dominando aquele lugar, aquela nação, que é isso que lá na frente também acontece com Israel. E outra coisa importante a ser dita, inclusive sobre o verso 44, o cumprimento histórico disso. Em toda a história do Antigo Testamento você vê várias vezes o povo de Israel perdendo batalha e um outro povo, uma outra nação vindo e para subjugá-los. E essa maldição ela se cumpre de maneira bem, digamos assim, radical e definitiva com o cativeiro do Império, do Reino do Norte pelo Império Assírio, no ano 722 a.C., porque lá na frente o reino se divide, e definitivamente o cativeiro ou exílio babilônico em 586 a.C. Ou seja, ali acontece basicamente os dois grandes cativeiros que o povo de Israel teve na história do Antigo Testamento. E o texto bíblico, que inclusive foi profetizado por Daniel, vai mostrar que logo em seguida vieram os persas, medo-persas, depois vieram os gregos, depois teve um tempo de autonomia, de independência, que foi o período dos macabeus, e em seguida os romanos. Quando a gente abre o Novo Testamento, o império que está lá subjugando Israel é o Império Romano. Os profetas, inclusive, interpretaram esses eventos como execução da aliança. Quando você vai para Jeremias capítulo 25 e para Daniel capítulo 9, eles vão dizer, interpretando que aquilo que está acontecendo com o povo de Israel, debaixo de outro juízo, debaixo de outro domínio, melhor dizendo, debaixo de uma outra nação, é cumprimento da execução da aliança. Ou seja, eles quebraram a parte da aliança, não obedecendo, sendo rebeldes, e o que Deus disse é que então eles seriam caudas e não mais cabeça. Portanto, estes versos, é importante a gente entender, o verso 24, que ele não descreve uma consequência de infidelidade, ele descreve, a consequência da infidelidade de Israel, mas ele está falando de perda da autonomia, está falando de domínio estrangeiro, está falando de humilhação nacional. O que ele não está dizendo é que há um princípio universal nisso aqui, sobre qualquer indivíduo, sobre a pobreza individual de qualquer pessoa. Não. Esse texto também não pode ser aplicado a qualquer pessoa que esteja passando por alguma necessidade e dizer que a ele é cauda e não é cabeça. Estes textos não são o verso 13 e nem o verso 44. Promessas universais de prosperidade, garantias para a igreja ser cabeça, politicamente, ok? A igreja está politicamente na cabeça. Base bíblica para qualquer teologia da prosperidade. E vale dizer que Jesus não aplicou o Deuteronômio 29 da forma como muita gente está fazendo em muitas campanhas aí. Muito pelo contrário. Jesus viveu pobre, Jesus foi rejeitado e Jesus foi crucificado. Inclusive os apóstolos sofreram perseguição. É só ler 2 Coríntios capítulo 11 e Hebreus também capítulo 11. Por isso que na nova aliança em Cristo, a bênção não é geopolítica, mas ela é espiritual. Lembra de Efésios 1:3? Bendito Deus o Pai, do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. É isso que está lá em Efésios 1:3. O povo de Deus não é uma nação territorial, ela é um corpo espiritual. 1 de Pedro 2:9 vai dizer isso para a gente. Portanto, uma aplicação correta para os nossos dias, para a gente, de alguma forma, poder afirmar alguma coisa. O que a gente pode afirmar? Numa aplicação teológica, a gente pode dizer que Deus continua sendo fiel à sua palavra, justo em recompensar a obediência, santo em disciplinar a rebeldia, mas ele não prometeu riqueza automática, supremacia social e isenção de sofrimento. Na aplicação ética, a gente pode dizer que o texto nos ensina que obediência a Deus gera ordem, justiça e vida, e que rebeldia produz desintegração, tanto moral quanto social e espiritual também.
A aplicação pastoral desse texto é que em Cristo nós, em Cristo, tá? Em Cristo, não somos cauda porque a gente sofre. Também em Cristo nós não somos cabeça só porque nós prosperamos. Nossa identidade em Cristo está na cruz, não no sucesso. Se com ele nós sofremos, lembra de Paulo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 12? Se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Por isso, Deuteronômio 28, verso 13 e verso 44, são cláusulas da aliança mosaica, direcionadas a Israel como nação, com um cumprimento histórico verificável no texto bíblico e na história, e não são promessas diretas para a igreja. Agora que você entendeu certo, o que eu te aconselho? Não saia mais por aí profetizando e dizendo que você é cauda, que você é cabeça e não é cauda, e que o outro não é cabeça e não é cauda, e nem também olhando para alguém com alguma dificuldade dizendo que ele é cauda e não é cabeça. Então agora que você entendeu certo, deixe seu like, deixe seu comentário, faça suas críticas também, compartilhe, que afinal de contas esse canal também é seu.